Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de março de 2023. São 8 horas da manhã e o depoimento do advogado Rodrigo Tacla Duran ontem ao juiz Eduardo Apio, titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, e a Polícia Federal fez com que a mídia parasse de encher a nossa paciência com a farsa sobre o PCC ter querido matar Sérgio Moro, apesar de não ter a menor razão para isso, como bem esclareceu o jurista Lênio Streck, que mostra que não havia nada até o ano passado, investigação que já havia desde meados do ano passado, desde agosto do ano passado, sem Moro, corria sem Moro. De repente contrabandearam o Moro para dentro desse caso. O jurista Lênio Streck denunciou que a juíza titular da 9ª Vara Federal de Curitiba foi colocada em férias para que a Gabriela Hart, a juíza teleguiada do Moro, assumisse o processo e entre sexta e terça-feira, entre uma sexta e uma terça-feira, escrevesse 69 páginas que resultaram na operação que prendeu os supostos autores de um plano para matar Sérgio Moro. Na verdade, o jurista Lênio Streck esclareceu, em matéria reproduzida pelo Conjur, pelo site Consultor Jurídico, ele esclareceu que o suposto denunciante, que seria membro do PCC, ninguém sabe se é mesmo, as provas são inconclusivas, são meros prints, sem perícia, sem nada, então é uma farsa completa que foi sendo martelada pela mídia durante dias e dias da semana passada, invadindo inclusive esta segunda-feira, fim de semana, não é? Ficou quase uma semana sendo martelada, sem parar, logo após o presidente Lula dar uma entrevista ao site Brasil 247, dizendo que ele queria se vingar de Moro no passado, quando estava preso, depois desistiu, e com isso o Lula enlouqueceu a mídia, que passou dias repetindo as mesmas notícias e citando supostas provas que o jurista Lênio Streck mostrou que não eram provas coisa nenhuma, eram meros possíveis indícios, nem como indícios valiam, porque não tinha nenhuma materialidade. Foram citados, como eu já disse, repito aqui, prints que não tiveram nem perícia, e um suposto denunciante que seria do PCC, que ninguém tem certeza quem é ele nem de onde veio. Apesar de tudo isso, a operação foi levada a cabo imediatamente após a fala de Lula sobre, abre aspas, foder Moro, fecha aspas. E com isso, o mais engraçado de tudo isso é que hoje, após Tacla Duran depor ao juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba, e a Polícia Federal, por ordem desse juiz, a mídia hoje amanhece sem nenhuma menção ao caso PCC Moro, mas também escondendo desde ontem o depoimento. O Jornal Nacional, por exemplo, você pode ver aqui, abriu com essa manchete sobre o massacre na escola e você vê que não tem nenhuma menção
ao caso Tacla Duran, que é uma bomba, envolve a pessoa que esteve envolvida todos esses dias no caso PCC, ou seja, é uma notícia impossível de ignorar e foi absolutamente ignorada pelo Jornal Nacional. E tudo bem, em tempos de... aliás, para isso serviu o Bolsonaro. O Bolsonaro demonstrou que o fato de a mídia não noticiar, a grande mídia não noticiar qualquer coisa, não significa que isso vai ficar escondido. Em termos de redes sociais, de internet, hoje tanto faz se o Jornal Nacional quiser noticiar, se não quiser noticiar, azar dele. Deixou de ganhar audiência com uma matéria bombástica por uma simples razão. Como informou ontem à noite o Blog da Cidadania, a Justiça Federal aceitou as provas e as remeteu ao Supremo Tribunal Federal por conta do envolvimento de Sérgio Moro, um parlamentar que tem foro privilegiado no STF. Então o envolvimento do Sérgio Moro como senador no caso obriga o caso a ser julgado pelo STF, que já o mesmo STF que já condenou o Sérgio Moro por ser suspeito de fraudar os processos contra o presidente Lula. E o Sérgio Moro, inclusive, paga aluguel a escritório dos seus sócios. Apareceu essa rara denúncia contra Moro no Metrópolis e diz que com verba do Senado, o Sérgio Moro contratou escritório de advocacia de sócios de suplente para instalar gabinete em Curitiba. O Moro, do União Brasil, contratou um escritório de advocacia dos sócios do seu suplente, o advogado Luiz Felipe Cunha, para instalar seu gabinete em Curitiba. Reembolsado pelo Senado, Moro pagou R$6 mil à empresa no início do mês. Olha que é um belo escritório, hein? R$6 mil é um belo de um escritório. E Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, quando houve a intentona golpista de 8 de janeiro, e o general Dutra, aquele que protegeu os golpistas, que impediu a PM de prender os golpistas, esses dois se encontraram 2 dias antes da tentativa de golpe. O Anderson Torres se encontrou com o general golpista e depois se mandou para os Estados Unidos, apesar de estar então empossado como secretário de Segurança Pública do DF. E a ditadura, segundo essa matéria da revista Veja, é algo que é muito sabido, mas há que notar, a Veja noticia isso, né? A ditadura o golpe de 1964 a ditadura beneficiou grandes empresários. Segundo historiadores, donos de grandes empresas determinavam as políticas econômicas desse período, marcado por Delfim Neto na Fazenda a partir de 1967, que é absolutamente igual a que o Bolsonaro vinha fazendo aqui no Brasil. Enquanto foi presidente, os empresários passaram a mandar. A primeira vitória dos empresários, quando o Bolsonaro assumiu, foi ele fechar o Ministério do Trabalho. A história se repete como farsa. E, insatisfeito com a sua defesa, o Anderson Torres decide mudar de advogado. Ele continua preso e, na verdade, ele foi muito injusto com os seus advogados, porque é praticamente impossível tirar o Anderson Torres, advogado nenhum. Só se fosse um advogado mágico para tirá-lo da cadeia, com tudo que pesa contra ele, inclusive após acharem a minuta golpista na casa dele, não é? Então é uma injustiça, ele está com foco errado. E, na verdade, ontem saiu a notícia de que o governador bolsonarista de Minas Gerais, o Zema, aumentou o próprio salário, minha amiga, meu amigo,
em 300%, enquanto aderiu e está levando a cabo um plano de congelar o salário dos servidores públicos em Minas Gerais. Isso é o que dá votar errado. E a terceira caminhada do silêncio vai descomemorar o golpe de 1964. O evento vai ser no próximo domingo, dia 2, no Parque do Ibirapuera, e aqui você vê uma cena do regime tão amado por Bolsonaro, que colocou tanques na rua sem que houvesse a menor causa em 31 de março de 1964 e 1º de abril, aqui é uma cena de 1º de abril de 1964, as ruas do país amanheceram assim. E depois seguiram-se 21 anos sem que os brasileiros pudessem votar para governador, para prefeito e para presidente, de tão bom que era o regime. E a investigação da Polícia Federal sobre as joias da Arábia fecha o cerco a Bolsonaro. Para resumir, é o seguinte: ele vai ser indiciado por peculato. E por fim, a Damares Alves, diante do fato de que Bolsonaro deve ficar inelegível, ela diz que quer ser candidata a presidente. Tem eu, não esqueçam de mim, sou boa. Ela só se esqueceu de dizer boa para quê? E por fim, a reação de Moro e Dallagnol ao Tacla Duran é o seguinte: o Moro e o Dallagnol querem provas. Vejam só que coisa. Agora eles gostam de provas. Na época em que eles condenaram o Lula à prisão, sem nenhuma prova que sustentasse, como bem disseram o STF e a ONU, eles não faziam questão de prova, mas para eles querem prova. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.